Então vamos lá. Esse é uma aula que a gente está dando para vocês. Eu quero esclarecer que não consta da, da, da disciplina, das matérias, do conteúdo das disciplinas. É uma aula extra e que fica à vontade, aqueles que quiserem fazer, aqueles que quiserem, né? Não é obrigatório, só para que a gente possa dar uma quebrada nessa nossa parada aí, que a gente está muito parado com essa nossa quarentena, então eu fiquei um pouco inquieta e acredito que vocês também estejam. Então por isso eu resolvi fazer essa aulinha, que é uma aulinha que ela é para todo o curso, ela é para todos os períodos, ela é para toda a graduação e pós-graduação. A gente tem que sempre estar revendo essas abordagens metodológicas de estudo, então eu achei que é interessante a gente fazer isso e usando as tecnologias, botar para frente. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, tá certo? Então, a gente vai falar sobre a abordagem metodológica do estudo. Esse é o nosso conteúdo. E dentro das abordagens metodológicas de estudo, existem métodos e técnicas de estudo, diferentes tipos de métodos e técnicas. Nós vamos aqui nos referir somente a três, que é o fichamento, o resumo e o mapa conceitual. Eu vou iniciar, então, falando um pouco do que é um texto. Né? Eu peguei esse conceito do livro de Severino, é um livro que está disponível, vocês podem baixar em PDF, como ler um texto de filosofia. Né? Nós temos aí, está fácil, vocês podem ver depois e até ampliar esse primeiro momento dos slides que nós fizemos com base nesse livro dele. Então, ele vem explicando que um texto é um conjunto de signos linguísticos que codificam uma mensagem. Então, naquele momento que a gente estuda aquela clássica visão de um processo de comunicação, que eu tenho um emissor, tenho a mensagem, tenho um receptor, um modelo já ultrapassado, a gente sabe disso, porque esse processo não é linear, mas um modelo clássico em que o emissor ele tem uma ideia, ele teve um pensamento e ele objetiva essa ideia e esse pensamento a partir de um texto. E o receptor vai se apropriar dessa ideia e desse pensamento desse autor. Então, o texto seria a mensagem codificada, a redação é a argumentação de conceitos, de ideias e de juízos, e a leitura é o processo dessa decodificação, né, do texto, da redação, com vistas à apreensão do pensamento do autor. É um momento de apropriação da ideia, do pensamento, do conceito, dos juízos de valor de quem escreveu, no caso do autor. O processo de leitura, que é um momento que é muito discutido no livro, como ler um texto filosófico, de filosofia, ele divide o processo de leituras em três momentos. A análise textual, que é o primeiro momento, que ele fala que tem como objetivo uma leitura panorâmica, é quando você está se preparando para a leitura. É aquela leitura rápida que a gente faz quando a gente pega o texto, o professor entregou o texto, você pega, você vai. A primeira coisa que eu sei que a gente faz é conferir quantas páginas tem, né, para ver se é longo, se a letra é pequena, se a letra é grande. Né? Isso tudo faz parte desse primeiro momento que vocês estão fazendo essa apropriação do texto. Né? Então, vocês vão fazer essa leitura rápida, atenta ao conteúdo. E vão se colocar, se contextualizar, né? Como é a partir do título, do subtítulo, das seções, das legendas, e vocês vão ter um reconhecimento do texto. Depois a gente tem a análise temática, que já é um momento em que você vai compreender mesmo o conteúdo do texto. Ele fala numa palavra que eu acho muito interessante, que é escutar a ideia do autor. É um momento de escuta. O que é a mensagem desse texto? O que esse autor quer dizer? Como é que está a lógica desse texto? Vamos tentar esquematizar a sequência das ideias, né? Vamos fazer, então, o que eu chamo de um esquema, que é uma visão geral do texto. Nós vamos sumariar. Nesse momento, temos que ter claro que nós estamos fazendo uma análise temática, a gente está compreendendo o que o autor quer dizer. Ainda não é o momento de eu, leitor, me manifestar.
Quando vem o terceiro momento da leitura, dentro do processo, que é a análise interpretativa, sim. Agora eu vou dialogar com o autor. Eu, leitor, vou refletir sobre o conteúdo exposto e vou entender os porquês, né? Como é que foi feito essa formulação, esse pensamento, como é que foram feitas, como foram expostas essas ideias, se esse objetivo dele foi alcançado, né? Se ele conseguiu atingir a temática dele, era uma temática original, era uma temática já conhecida, né? E aí eu posso reelaborar, ressignificar esse pensamento, essa mensagem do autor a partir da minha reflexão pessoal, a partir do meu repertório, do meu conteúdo informacional que eu trago, e eu vou discutindo com ele. Severino fala nesse momento que você tem que fazer a ficha bibliográfica, né? Que é o que a gente chama do fichamento. Então, ele fala assim: todas as ideias, informações e reflexões elaboradas ao longo desse processo devem ser transcritas nas fichas bibliográficas. E a gente vai então fazer a nossa documentação pessoal, que é tudo que nós produzimos, todas as nossas anotações, os nossos resumos, os nossos esquemas, porque a gente sabe que a nossa memória é falível, nós sabemos da importância de documentar nossas ideias, documentar as aulas, documentar os debates, que vai servir para o futuro, para quando nós estivermos fazendo, então, a nossa produção textual. Para eu fazer a leitura, existe algumas auxiliares. A literatura nos dá alguns auxiliares de compreensão da leitura do texto. E o primeiro auxiliar que ela nos coloca é o sublinhar, né? Sublinhar ou sublinhar, que significa destacar, né? Os elementos, sejam palavras, parágrafos, frases, dentro do texto. E ele nos dá algumas dicas. A primeira delas é: evite sublinhar na primeira leitura. Ou seja, lembra aquela leitura da análise textual, que é o momento em que vocês estão fazendo uma leitura de reconhecimento? Então, nesse momento, nós devemos evitar e sublinhar somente aquilo que é importante para o estudo do texto. O legal é quando eu voltar para o texto e ler somente aquilo que foi sublinhado, não preciso ler o texto todo, eu já vou me lembrando do que era que tinha, foi isso que ele quis dizer, aquele que era o conteúdo que ele estava falando. Um outro auxiliar de leitura é o esquematizar. O esquema, na verdade, ele é uma representação gráfica, né, daquilo que a gente leu. Né? Então, eu trouxe até aqui um modelo, vocês estão vendo um modelo que eu peguei aqui no slideplayer.com.br, está aqui o crédito, não é meu. Ele vai mostrar as técnicas de esquema e vocês estão vendo que fez o quê? Ele fez uma compreensão das relações existentes entre as diferentes partes do texto. E ele vai nos ajudar. Eu olhando o esquema, sem ler o texto como um todo, eu vou entendendo que a regra da aprendizagem, ela exige de atenção, memória, associação de ideias. Então, o que é legal de esquematizar é entender que ele é feito de forma hierárquica. Ou seja, tem a ideia central, tem a ideia principal e tem as ideias secundárias. Agora, pode ter diferentes formatos. Eu posso usar quadradinho, pontinho, linha, chave, colchete, tudo está liberado, tudo pode ser usado. Depois a gente tem um esquematizar, né? Vamos fazer um resumo de esquema. Como é um resumo esquemático? É quando eu uso as características, eu tenho que ser, primeiro, no esquema, quais seriam as características? Primeiro, fidelidade ao original. Eu tenho que ser fiel ao texto. Eu tenho que usar a estrutura lógica do texto, mesmo com flexibilidade e funcionabilidade. Né? No esquema, que foi aquele modelo anterior que a gente mostrou para vocês, tem colchete, chave, vírgula, enumeração de tópicos. Às vezes a gente pode fazer um sumário e ele seria um formato de esquemático, de resumo esquemático também. Eu trouxe aqui um exemplo de um parágrafo para a gente fazer esquematizado, né? Então, esse texto, ele vai dizer, eu vou ler aqui para que a gente possa compreender e fazer o exercício. São 4 as atividades principais dos especialistas em comunicação: detecção prévia do ambiente, correlação das partes da sociedade na reação desse meio,
transmissão da herança social de uma geração para a seguinte e entretenimento. A detecção prévia consiste na coleta e distribuição de informação sobre os acontecimentos no meio ambiente, tanto fora como dentro de qualquer sociedade particular. Até certo ponto, isso corresponde ao que é conhecido como manipulação de notícias. Atos correlatos aqui inclui a interpretação das informações sobre o meio ambiente e a orientação da conduta em reação a esses acontecimentos. Em geral, essa atividade é popularmente classificada como editorial ou propaganda. A transmissão da cultura se faz através da comunicação das informações, dos valores e normas sociais de uma geração a outra ou de um membro de um grupo a outros recém-chegados. Comumente é identificada como atividade educacional. Por fim, o entretenimento corresponde aos atos comunicativos com intenção de distração, sem qualquer preocupação com os efeitos instrumentais que eles possam ter. Agora vocês vão ver já como foi que se fez a técnica do sublinhar. Então, vocês viram que foram sublinhados aqui as partes principais do texto. E desse sublinhar, né, nós fizemos o esquema que está aqui nesse slide, né? Então, um exemplo aqui. Então, atividades dos especialistas em comunicação igual a 4. E cada uma delas eu expliquei. Detecção prévia do ambiente é a coleta e distribuição de informação, que vai gerar manipulação das notícias. E a mesma coisa fiz com os atos de correlação, com a transmissão de cultura e com o entretenimento. Deu para entender? É assim que a gente vai fazendo o exercício para criar o aprendizado.